Olá a todos, irmãos. Nós estamos aqui no Monte do Senhor, aqui em Caxias do Maranhão. Estamos aqui, irmão, para louvar e glorificar o nome de Deus. E hoje nós vamos estudar um versículo da palavra de Deus, irmãos, em que nos mostra tanto da gente, que nos mostra como nós somos. E a gente vai abrir a palavra de Deus. E você vai ver, irmão, que as nossas obras, a nossa justiça, tudo de bom que nós fazemos, não passa de trapo de imundície, irmãos. A palavra de Deus está falando isso. E a gente vai abrir a palavra de Deus. Só que antes de abrir aqui, ó, a palavra de Deus, nós vamos ter que orar, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é a verdade. E quando o Espírito da verdade chega, ele nos leva por toda a verdade, irmãos. E o que eu vou falar aqui é tão sério, irmão. Tão sério que se eu falar algo da palavra de Deus, que está de desencontro à palavra de Deus, eu estou perdendo a minha salvação. Mas se eu falando a verdade, irmãos, vocês do outro lado aí, irmãos, estão conhecendo a verdade da palavra de Deus. E vocês vão passar a cada dia mais buscar e entender a palavra de Deus. Se você não buscar e entender a palavra de Deus a cada dia, não buscar conhecer a Deus, você está indo pelo caminho errado, irmão. Caminho da perdição. Assim como eu, se eu não buscar a Deus constantemente, eu estou indo para o caminho da maldição, irmão. E a palavra de Deus fala que existe somente dois caminhos. O caminho que leva a Cristo e o caminho que leva à perdição. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. A Bíblia fala isso, irmão. Então vamos orar, para que Deus nos dê orientação. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse exato momento estar aqui no teu santo monte, 13 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 13h50. E a gente vai abrir um versículo aqui da tua palavra, irmãos, e vamos comentar de acordo com tua vontade e o teu querer, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor veio na cruz e morreu por cada um de nós. É aqui nós agradecemos. E nos prepare para a tua santa volta. E quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor voltar, ó Deus, nos prepare para que nós estejamos preparados para morar contigo nas mansões celestiais. Esse é o nosso desejo, é o que nós queremos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora nós estamos preparados para falar da palavra de Deus, irmãos. Estamos preparados. E vamos abrir aqui a palavra de Deus. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Nesse versículo, Isaías 64, versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Tá vendo, irmão? A palavra de Deus fala que toda a nossa justiça, todas as nossas obras é como trapo de imundície perante a Deus. Você, irmão, e nem eu, cada um de nós, sabe o que nós merecemos? A ira de Deus. Nós merecemos o cálice, a ira de Deus sobre cada um de nós. Nós não valemos nada, irmãos. Nós, eu e você, não vale nada. Mas porque Cristo veio e morreu na cruz por cada um de nós, aí sim, aí nós passamos a valer muito para Cristo, quando entregamos a vida a Deus, através do sangue de Cristo, não pelo seu trabalho, não pela sua obra, não por você pregar o Evangelho, não por você falar inúmeras coisas da palavra de Deus, não por ter 50 anos de igreja, não, irmãos. Nada que você faça, nada, irmão, nada que você faça pelas suas obras vai lhe levar à salvação, somente através de Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que a Bíblia fala aqui, ó, no início, mas todos nós somos como imundos. E somos, irmão. Nós somos ruins por natureza. A palavra de Deus nos fala isso. Nós somos ruins, irmãos. Por quê? Porque o nosso pensamento é ruim. Por quê? Porque nós nascemos em meio ao pecado. Por quê? Porque não conhecemos a Deus. Devemos buscar a Deus, irmão. Devemos clamar a Deus constantemente, para que Deus possa estar habitando em nós. Porque esse corpo aqui, irmão, ele não vale nada. Esse corpo aqui, irmão, sem Deus não vale nada. Mas com Deus, irmão, ele habita. Ele fala que nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. E o que era imundo, ele passa a ser justo perante a Deus quando você entrega a vida
a Deus? Não pelos seus méritos, nem pelo meu. Por nossos méritos, não, irmão. Não é isso. Mas por Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. Por Cristo que veio e trouxe sobre si todas as iniquidades. Tudo, irmão, da geração do presente, do passado e do futuro. Das gerações que possam vir até a volta de Cristo. Todos os pecados caíram sobre Cristo. A Bíblia afirma que o próprio Deus teve prazer em moê-lo. Imagina, irmãos, o próprio Jesus Cristo em moê-lo. Devemos, irmãos, conhecer a Deus em sua plenitude, conhecer os atributos de Deus e pregar o Evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Vamos pregar o Evangelho, porque quando Cristo nos chamar, e todos nós, quando estivermos perante o trono de Deus, que cada um de nós, irmão, vamos estar perante o trono de Deus. Iremos prestar conta. E o que você vai falar? Nada. O que você vai dizer? Nada. A sua vida está dizendo para onde você vai, irmãos. Sai dela, povo meu. O meu povo perece por falta de conhecimento. Examine a palavra de Deus, irmão. Examine as escrituras. Busque a palavra de Deus constantemente. Não fique brincando com a palavra de Deus. Não fique barganhando com a palavra de Deus, irmãos. É chegada a hora, é hoje, é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, a Cristo. Os verdadeiros discípulos do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, eles vão estar pregando uma palavra de Deus sem temer a homem, sem temer a ninguém. Não vai, irmão. Você vai chegar e vai falar a verdade. A Bíblia fala que deve adorar somente a Deus. Adorar somente a Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz, irmãos. E você fica adorando Maria. Fica adorando Neymar. Fica adorando toda espécie de ídolo, novela. De jogadores de futebol. Adorando o Papa. Que está sentado no trono. Quer ser como Deus. Não, irmão. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus. Nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Mas Deus, em sua finita misericórdia, irmãos, Ele olha para a gente e nos faz com que nós, pecadores imundos, que nós somos imundos, não merecemos o perdão de Deus. Mas Deus derramou a sua ira e moeu o próprio Jesus Cristo, a sua palavra diz lá em Isaías 53. Ele teve prazer em moer, irmão. Sabe por quê? Porque somente daquela forma, uma pessoa santa, sem pecado, teria que pagar o preço. E todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram imputados em Cristo. Todo o nosso pecado ficou sobre Cristo. O cálice que nem eu e você suporta, irmão. Mas Cristo suportou por cada um de nós. Por quê? Por amor. Mas por Ele ser amor, Ele é justiça. E Ele vai cobrar de todas as pessoas que não dão adoração a Deus, que não dão adoração a Cristo. Irmãos, isso é sério, irmãos. Estamos aqui hoje, 13 de fevereiro de 2021, e você está brincando de ser cristão? Eu estou brincando de ser cristão? Não, irmão, não podemos mais brincar de ser cristão, irmãos. Não podemos mais brincar de dizer que Cristo nos salva e não fazer a vontade dEle, que Deus é amor e não faz a vontade dEle. Irmãos, uma das coisas mais sérias na palavra de Deus é que Deus fala que Ele é amor, e por ser amor, Ele é justiça. Imagina, irmãos, quando uma pessoa chega, mata, estrupa, faz tudo que é de ruim, você aí que está do outro lado, a gente que é pecador, a gente odia o pecado, a gente odia aquela situação, o ódio vem, irmãos. Imagina Deus, que não tem pecado, irmão, em sua plenitude, aquele sangue daquela pessoa que foi morta, foi estrupada, foi degolada por Cristo, ou sem Cristo, por Cristo ou sem Cristo, irmão. Todo aquele que tira sangue de alguém, o sangue clama a Deus. Imagina, irmão, se ele não pedir perdão a Deus e se arrepender a Deus, ele vai receber a ira de Deus. E nós estamos vendo os sinais, pessoas com medo de coronavírus,
fechando as igrejas, irmãos. A casa de Deus. Enquanto todo mundo está precisando da casa de Deus, eles estão fechando, colocando máscara no rosto, pensando que está protegido. Não está, irmãos. A Bíblia afirma que você está protegido. Lá em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Quem livra é Deus, irmãos. Não é máscara. Quando você está usando a máscara, você está rogando o ar que você respira, que é o oxigênio que Deus dá, e você joga para fora. Tudo que sai para fora, irmão, não presta. Tudo que sai para fora não presta. Quando a pessoa urina, é lixo. Quando a pessoa defeca, é lixo. Quando você joga um ar para fora, é lixo. Você joga dióxido de carbono. E você com a máscara respirando aquele veneno. E você vai matando o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que não devemos maltratar o corpo, que é templo onde Deus habita, para aquele que entrega a vida a Deus. E Deus habita, irmão. O Espírito Santo, ele habita em você. E você começa a fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó, que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. Todas as nossas obras são como trapo de imundícia. Mas porque Deus habita em nós, tudo que é de bom que nós fazemos, Deus habitando em nós, é bom. Porque eu sou ruim, você é ruim, todos nós somos ruins, toda nação é ruim, irmãos. Toda nação, nós somos, como a Bíblia diz aqui, ó, somos como imundos, todos nós somos imundos. Mas quando Deus habita e você, na presença de Deus, você faz a vontade de Deus, Deus lhe glorifica ali e fala para você, ó, você é justo perante a mim, mesmo sendo pecador. E Deus passa a habitar. E as suas obras, que eram até então ruins, ela passa a ser obras boas. Não por você, que você não faz coisa boa e nem eu. Mas porque Deus está habitando em mim. Sabe por quê, irmão? Porque eu escolhi meu livre-arbítrio. Deus, ele me dá a oportunidade de fazer o bem para alguém. Eu passo na frente de uma pessoa e o Espírito Santo, ele avisa, compra um prato de comida e dá para aquela pessoa que está com fome. Ele avisa. E você, na sua mente, tem um livre-arbítrio, se escolhe levar a comida ou não. E quando você leva, você faz a vontade de Deus. Deus está habitando em você. E por estar habitando em você, aquela obra boa não foi você, mas você tomou a decisão de estar do lado de Deus. E Deus, por estar habitando em você, tudo na vida que você faz são obras boas, irmãos. Tudo são obras boas. E a gente continua aqui, irmão, porque Deus é maravilhoso. Não brinque. Não brinque com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e tem que ser respeitada. Lá em João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, irmão. Então você deve se santificar. Você deve examinar as escrituras. Você não deve acreditar no que eu falo, irmão. Mas você deve examinar as escrituras. Mas sabe por que você está acreditando agora no que está saindo da minha boca? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quando Deus habita em alguém, e quando Deus ora e pede perdão a Deus, e está em comunhão com Cristo, ele vai falar da palavra dele. E fala, sabe o quê? A verdade. E você do outro lado confirma que é a verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito, ele leva por toda a verdade, irmão. Quando o Espírito chega, ele leva por toda a verdade, o Espírito Santo. E é isso que faz. E nós somos pecadores, mas Deus habita na gente e a gente passa a ser justo perante a Deus. E Deus fala através da boca da gente para você do outro lado. E você reconhece que o que eu estou falando aqui é verdade. Porque Deus está falando através de mim. E do outro lado o Espírito Santo confirma para você que você acredita que é verdade. Então, irmão, a Bíblia afirma que nossa justiça, nossas obras são como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como uma folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. O nosso pecado nos leva, sabe o que, irmão? A morte. E você está fazendo o que para Deus? Quanto tempo passa com Deus? Quanto tempo você dedica a sua vida a Deus? Quanto tempo você ora para Deus? Quanto tempo você passa estudando os atributos de Deus? E aqui eu vou citar 3 conhecidos, irmão. 3. A Bíblia fala que até Senhor, quando sai da nossa boca, não é pela gente, é por Deus que coloca. Deus é onisciente, irmão. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar, o tempo todo.
Ele está aqui, ele está no Japão, está no Maranhão, tá no Brasil, está no estado, está em todo o mundo, todo o universo ele está. A Bíblia fala que os pés dele, né? Que essa terra é estrados dos pés de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É você estar sentado e apoiar o pé como quem fosse no banco. No caso de Deus, é como Deus está descansando os pés sobre a terra. Então isso é sério, irmão. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está o tempo todo em tudo que é lugar. Ele é onisciente. Antes de eu falar uma palavra aqui, ele já conhece meus pensamentos do que eu vou falar. É isso, irmão. Você entrega a vida a Deus e Deus ele começa a falar através de você. Nós somos pecadores, mas Deus manda a mensagem da verdade, irmãos. Não acredite em prosperidade. Não acredite em pregadores que ficam dando prosperidade, dizendo para você que você vai ter um carro, vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter mansão, e vai ter riqueza. Eu fico indignado com uma coisa dessa, irmão. Porque o povo de Deus, ele perece porque não busca Deus. Porque não estuda a Deus. Perece porque o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, como fala lá em Oséias. O povo deixaram de adorar a Deus, de clamar a Deus, de invocar o nome de Deus. E cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros pregadores? Estão aí, irmão, com heresias, dançando música de Michael Jackson dentro da igreja. Rebolando funk, dançando, dizendo que é a casa de Deus. E dançando em tudo que é lugar, irmão. E rebolando. E brincando com a palavra de Deus. Os louvores que é para louvar a Deus, eles estão sendo vendidos. A palavra de Deus está sendo vendida. A palavra de Deus está sendo comercializada. E a gente é criticado por falar a verdade. A gente vem num monte aqui orar e clamar por toda a nação, para a honra e glória de Deus. Porque a Bíblia fala que é tão sério. Se você não der glória a Deus, os apóstolos falam que Herodes, ele estava falando bem. E o povo ali e achou que falava como quem era Deus. E ele, em vez de dar glória a Deus, ele não deu. Por ele não dar glória a Deus, sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O anjo do Senhor veio, enfiou a espada nele e ele morreu comido por verme. Então tudo na vida que você for fazer tem que ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Tudo na vida. Se você vai cortar o seu cabelo, honre e glória o nome de Deus. Para honra e glória do nome de Deus. Se você sabe falar, se você tem sabedoria, se você tem força, se você tem eloquência, se você tem tudo, dê honra a Deus. Porque não vem de você, e vem de Deus. E quando você não dá honra a Deus, você está sujeito a ser ferido pelo anjo do Senhor. Você está blasfemando, porque você está fazendo daquelas coisas um Deus para você. As pessoas estão adorando Neymar, as pessoas estão adorando novela, as pessoas estão adorando falsos deuses. Não pode, irmão. Não! A palavra de Deus fala que não. A adoração é exclusivamente a Deus. A Jesus Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. E como é que você fica brincando? Eu fico brincando. Não podemos brincar, irmãos. Nem eu, nem você, ninguém pode brincar com a palavra de Deus. Nós devemos honrar e glorificar o nome de Deus constantemente. E quando a gente vem para cá orar no monte, as pessoas pensam que a gente quer fazer igreja. E eu digo para você, sabe o que, irmão? A gente vem orar aqui para glorificar, para buscar espiritualidade, estudar, estar com Deus, falando com Deus. E somos criticados. Não só eu, como vários irmãos são criticados. Dizendo, vocês estão fazendo daquele monte um Deus. Irmãos, examine as escrituras. Examine. E a Bíblia fala que a gente vem para cá para adorar a Deus. A gente não vai para adorar novela, nem futebol. Nada disso, irmão. Nem carnaval. Os Estados Unidos milhares de abortos por ano. No Brasil também. As pessoas se abortando. E o sangue dessas pessoas estão clamando por todo mundo. Estão chegando a Deus. E se prepare, irmão, que a ira de Deus vem. E se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, se você não tiver justo perante a Deus, a ira, o cálice de Deus vai cair sobre você, irmão. Sobre aquele que não obedece a Deus. Invoque. Busque o nome de Deus enquanto há tempo, e é hoje. Porque Jesus Cristo está voltando. Muitos falam que ele está demorando, não está não, irmão. Eu estou aqui, mas se eu não entregar minha vida a Deus, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu vim para cá, no monte, para estudar a palavra de Deus, sabe para que mais, irmão? Para fazer a vontade dele. Eu vim aqui não foi para obedecer a homem, não. Eu vim aqui para obedecer a Deus, e a palavra de Deus fala. Como a Pedro falou, Pedro e João. Pedro e João, se não me falha a memória, Pedro.
ele falou e disse assim, para todos que estavam ali perante o sinédrio, o sumo sacerdote, disse: importa obedecer os homens ou a Deus? Obedeça a Deus, porque Deus é amor e justiça. Eu não mereço ser salvo, você não merece, mas Cristo veio e morreu por cada um de nós. Cristo veio e morreu por cada um de nós, e através do mérito de Cristo eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus, em Deus. Creia, irmão. E eu falei para você que você não deve confiar no que sai da minha boca, mas o Espírito da verdade, ele faz com que você conheça que eu estou falando aqui a verdade da palavra de Deus. Não brinque. Não brinque de ser crente. Não brinque de servir a Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, irmão. A palavra de Deus é a verdade, por essa verdade tudo está se cumprindo. Hoje a gente vê o amor se esfriou, pessoas com medo de morrer por causa de coronavírus. Um vírus, irmão, estão com medo de morrer porque não conhece a Deus, porque não conhece os atributos de Deus. Quando você conhece a Deus, você teme a Deus, não as coisas desse mundo. Não, irmão, não vamos brincar com Deus. Não vamos brincar com as coisas sérias da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a adoração exclusiva é a Cristo Jesus. E as pessoas estão adorando santo. Diz que é santo aquela imagem de pau, de madeira, de cimento, de tudo, estalta. E adorando pessoas. E as pessoas aceitando adoração. Adorando Facebook, adorando WhatsApp, adorando YouTube, adorando celular. Não, irmão, não pode. A Bíblia fala que tem que ser adoração a Deus, exclusivamente a Deus. Por quê? Porque as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. E vai chegar um momento, por causa do pecado. E se você não entregar a vida a Deus, você vai ser jogado no lago de fogo e vai perecer. Vai ser jogado no lago de fogo e vai morrer. Juntamente com um falso profeta, aquele que profere a mentira da palavra de Deus e fica deturpando. Como é de Macedo, eu falo o nome, irmão, porque eu não tenho medo. Fica vendendo a palavra de Deus, dizendo: meu Deus, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Isso não existe, rapaz. Deus não vem, Deus está aqui não é para dar dinheiro para a gente, não. Deus está para nós invocar Ele, pedir perdão. E mediante a Cristo nós sermos salvos, porque nós não somos merecedor. Jesus Cristo é que carregou todo o cálice da ira de Deus. E eu falei que Deus teve prazer em moê-lo. E eu vou ler o versículo da palavra de Deus para vocês aqui. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela nos leva por toda a verdade. E ela fala em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, irmãos. A tua palavra é a verdade. E eu vou abrir aqui Isaías 53, a partir do versículo 10, diz assim: todavia, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tá vendo, irmão? O próprio Senhor, ele fala aqui que agradou moê-lo. Imagina, você pega uma carne e vai moer. Pede uma carne muito... moer o próprio Filho de Deus, o próprio Filho, irmão. Imagina você, que é pó, eu que sou pó. Ele moeu, teve prazer em moer, sabe para quê, irmão? Por quê? Porque Deus é amor. E Ele sabe que somente através do sacrifício de Cristo Jesus, que não tinha pecado, nós teríamos salvação. E hoje nós não estamos perdidos, porque Deus morreu por cada um de nós. Porque Deus está presente nesse exato momento aqui nesse monte, e está ouvindo essa pregação, e está aguardando que se você se volte a Deus, que eu esteja firme constantemente em Deus, todos nós, para que moramos nas mansões celestiais. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. E por isso nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho. Não temos que ter medo de falar da palavra de Deus. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Não fique ouvindo falsos profetas que fica deturpando a palavra de Deus. Esse lixo de pregação. Esse lixo de pregação que está sendo pregado aí, prosperidade, dinheiro, caroço de feijão sendo vendido por R$1.000, como Valdomiro Santiago vendendo, dizendo que cura coronavírus, e a pessoa sendo enganada aqui, sabendo que a cura vem somente através de Jesus Cristo.
Como, irmão? Como você vai cair numa cilada dessa? Sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. Você não para estudar a palavra de Deus. Você não para estudar o atributo de Deus. O que será de nós, irmãos? Cristo. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, irmão, você vai tremer de medo se você não estiver preparado com Deus. E Ele vai voltar nas nuvens do céu, irmão. E você está brincando com as coisas de Deus. Nós estamos brincando de adorar a Deus. Adore a Deus na sua plenitude. Estude a palavra de Deus. Estude o atributo de Deus. Como eu falei, que Deus é onisciente. Ele está o tempo todo em todo lugar. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, que eu falei, é onipresente. Está o tempo todo em todo lugar. E Ele é onisciente, Ele sabe a sua mente, os seus pensamentos. Sabe tudo, irmão. Ele pega a água do mar, coloca na palma da mão e faz assim. Não seja enganado pelos esses falsos profetas, pelas essas falsas pessoas que falam da palavra de Deus e deturpam. Eles vendem a palavra de Deus. Fazem comércio com a palavra de Deus. Não aceite isso, irmão. E eu falei para você, a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em mim. Você não pode, nem eu em você. Mas como Deus habita, irmão. Quando Deus habita, irmão, Ele faz com que você reconheça que o que está saindo da minha boca não sou eu, mas é Deus. O Espírito da verdade está falando através de mim. E eu vou ler aqui o versículo da palavra de Deus, irmão, para vocês, em que diz que o maldito homem confia no homem. Está lá em Jeremias 17, versículo 5. Eu vou abrir e ler a palavra de Deus para vocês, irmão. Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse aqui é a referência. A verdade está aqui, não está em outro lugar. A verdade da palavra de Deus está aqui. E olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 17, versículo 25. Ou melhor, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É maldito aquele que se aparta de Deus. É maldito aquele que não anda com Deus. É maldito aquele que renega a Deus. É maldito aquele que adora a Neymar, adora novela, adora as coisas desse mundo, adora carro, adora mulher, adora adultério, adora mentira. Esses não herdarão o reino de Deus. Não, irmão, não herdarão. Examine as escrituras. Estude a palavra de Deus. Examine regra sobre regra, um pouco aqui, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. A palavra de Deus é a verdade, irmão. Deus é a verdade, como eu falo em Jeremias 10:10. Deus diz, Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Os 10 mandamentos da palavra de Deus é a verdade, irmão. A palavra de Deus é a verdade. E você deve conhecer a verdade e se firmar na verdade. Então, irmão, nada que você faça nesse mundo aqui de bom não é seu. É de Deus, irmão. Dê honra e glória a Deus. Porque nós só precisamos, nossas obras, tudo que nós fazemos de bom aqui, que a gente possa vir fazer, não passa de trapo de imundície perante a Deus. E a Bíblia fala que João, que escreveu o Apocalipse, de um por um vai estar perante o trono de Deus. E está o trono de Deus, perante o trono de Deus, vai prestar conta a Deus. E aí? E o que você vai falar? Nada. Nem sequer uma pessoa vai poder se contestar e querer barganhar com Deus. Ninguém, irmão. Ninguém. Quando a pessoa está doente, fica orando a Deus, pedindo ajuda a Deus. Fica clamando a Deus. Para ter o amor de Deus, para ter a saúde de Deus. E na hora que está curado, a primeiro momento que a pessoa fala da palavra de Deus, ela vira a cara. Você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, a palavra de Deus fala em Provérbios que todo aquele que ouve
Em Provérbios está escrito assim: todos os maus não ouvem a palavra de Deus. Não ouve, eu vou abrir a palavra de Deus e mostrar para você. Não ouve a voz do justo. Não ouve, irmão. Eu vou abrir aqui em Provérbios para poder a gente encerrar, né, esse momento aqui com vocês. Vou abrir aqui em Provérbios, irmão. E a gente vai ler na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é a verdade. Ela fala em Provérbios 28, diz assim, a palavra de Deus: os homens maus não entendem o que é justo, mas o que buscam o Senhor entende tudo. Os homens maus, irmão, eles não querem saber da palavra de Deus. As pessoas que não amam a Deus, eles não param para ouvir a palavra de Deus. Você fala a verdade, você é criticado. Você vem para o monte orar, você é criticado. Você faz a vontade de Deus, você é perseguido. E tudo isso, as pessoas que servem a Deus dão honra e glória a Deus. Porque todo aquele que é de Deus, ele é perseguido, irmão. Ele não está atrás de carro, ele não está atrás de riqueza desse mundo. Mas ele está atrás da salvação perante Cristo Jesus, porque nós não merecemos. Mas porque Cristo morreu, mediante ao sacrifício de Cristo, a gente tem salvação, salvação eterna em Cristo Jesus, em Deus. Em Jesus Cristo, irmão. Deus é justo, Deus é amor. E por Ele ser amor, Ele vai punir todos aqueles que são maus. Todos aqueles que fazem maldade contra a palavra de Deus. Todos aqueles que não aceitam a Deus. Ele vai punir. É hoje, irmão. É hoje. Eu estou vivo aqui, mas eu não sei se daqui a 10 segundos eu vou perecer. Eu não sei, irmão. E se eu perecer com Cristo, eu tenho uma vida eterna. A palavra de Deus fala que nós vamos morar 1000 anos no céu com Ele, lá em Apocalipse 20. E nós seremos santos. E seremos sacerdotes de Deus. E se Cristo voltar agora, irmão, se Ele voltar nesse exato momento, a Bíblia fala que os perdidos são como a areia do mar. Porque aqueles que são como a areia do mar, eles buscaram o caminho largo, o caminho da prostituição, o caminho da mentira, o caminho das inverdades, o caminho que vai contra Cristo Jesus. O caminho estreito, irmão, é difícil. É por isso que o diabo está irado contra mim, contra aquele que prega a verdade da palavra de Deus. Ele quer destruir. Mas em Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra. E eu vou temer ao diabo? Não, irmão, porque eu ando com Deus. E por andar com Deus eu não tenho medo de vírus, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo de nada disso que possa tirar minha vida. Não, irmão, porque ninguém pode tirar minha vida eterna com Deus. Pode até tocar no corpo, pode até o corpo perecer, mas a vida eterna é a certeza em Cristo Jesus. Porque quando você fala da palavra de Deus, você tem que estar preparado para morrer por ela. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você acredita. E Deus fala em sua plenitude, que nunca viu nem sequer um justo mendigar o pão. E Deus fala que o justo ele está defendido por Deus, ele está protegido por Deus. Porque o anjo, ele acampa ao redor daquele que o teme e livra. O diabo é que fica de redor como leão, querendo ceifar a sua vida. Querendo pegar você e levar para um motel, levar para tudo que é lugar, para poder lhe matar e tirar a sua vida, e você perder a salvação. Irmão, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, irmão, não brinque. E não aceite pregação desses pastores que pregam prosperidade. Não existe isso de você querer ir para a casa de Deus e querer ficar rico, querer ter carro, querer ter mansão, querer ter dinheiro. Não! A Bíblia fala que todos aqueles que correm atrás do dinheiro não passam da penúria, não passam da miséria. Porque o dinheiro não é de Deus. A Bíblia fala que maldito és. Dinheiro, irmão. Através do dinheiro todos os males entraram. A pessoa trai outro, mata outro por causa do dinheiro. E você está brincando por causa do dinheiro. Entregue a vida a Cristo Jesus, que Ele é a nossa salvação. É o nosso caminho, a verdade e a vida. E eu falei aqui que eu ia encerrar, irmão, mas eu não posso deixar de falar que a adoração, que nós chegamos ao Pai, que Deus é o nosso Salvador, tudo é mediante a Cristo Jesus. E eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu vou abrir aqui que ele fala que Cristo é nosso mediador. Jesus Cristo é que nos leva a Deus, não é Maria não. Não é, irmão. Não é nem um santo, não é nem um homem. Não!
Eu vou abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, como a palavra de Deus diz aqui. 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, que Jesus é nosso mediador, e você vai ver aqui na palavra de Deus para nós encerrar agora, nesse exato momento, essa pregação, mas nós vamos continuar pregando. As pessoas podem barrar a gente em qualquer lugar, mas a palavra de Deus, ela não é parada. Ninguém para, irmão, ninguém para. Eles podem querer parar o tanto que quiser, mas a verdade, ela chega, e chega com autoridade. Então diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, irmãos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade, e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Aqui Cristo está dizendo que você só chega a Deus mediante a Cristo, somente através de Cristo. Por isso que quando você está orando e clamando o nome de Deus, invocando o nome do Criador, e pede, Senhor Deus, me proteja em nome de Jesus, porque Ele é que leva a sua oração. E você só chega a Deus porque o Espírito Santo, ele está aqui. Porque quando Cristo subiu na nuvem do céu, ele disse, eu vou deixar-vos o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E para você chegar a Cristo, você só chega através do Espírito Santo, orando, porque ele pega a sua oração e leva até Cristo Jesus. E naquele momento de dificuldade que você está passando, o Espírito Santo, ele está vendo, ele está olhando para você. Ele está vendo, ele está pedindo que você clame, invoque o nome de Deus, para que você seja socorrido. E a pessoa, por não conhecer a Deus, ele vai invocar falsos deuses, falsos pastores, que ficam cobrando oração de R$1.000, oração de 2.000, de 200, para orar por uma pessoa. A palavra de Deus diz que você recebeu o conhecimento da verdade, de graça, que é o Evangelho verdadeiro. Você tem que dar de graça, irmão, não tem que vender. E a gente vê aí no YouTube as pessoas pregando a palavra de Deus e passando comercial durante as pregações. Não pode, irmão, vender a palavra de Deus. Não pode ter comercial. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara que não se vende a palavra de Deus. Não se barganha com a palavra de Deus. E não se barganha com Deus, irmão. Você tem que ser verdadeiro no que você faz. Você tem que deixar Deus entrar em seu coração. Porque Cristo, ele não leva até Deus. E eu falei para você que você não chega a Jesus Cristo se não for através do Espírito Santo. Ele é que vem na sua mente dizendo o que é certo e o que é errado. E você tem como pedir perdão a Deus. Não persista no erro, irmãos, que você afaste o Espírito Santo. Não resista no erro, que você vai afastando o Espírito Santo. E você entristece o Espírito Santo porque ele é uma pessoa, irmão. E por entristecer ele se afasta. E esse pecado não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a verdade. E você blasfemando, ele se retira. E você não consegue pedir perdão a Deus porque o Espírito Santo não está. E você blasfemou contra Deus e você está perdido. O seu galardão será a ira de Deus. E todo aquele que soubesse qual é a ira de Deus, ele tremia, ele treme por não querer receber, irmão. Mas hoje o povo blasfema, o povo deixaram de buscar a Deus, de estudar a palavra de Deus. Não tem um sequer que querem buscar a Deus. O amor se esfriou. Um sequer, irmãos. Porque você entregando a vida a Deus, Deus toca em você e faz com que você se volte a Deus, através de Deus. Mas você tem que tomar uma decisão. Mas nós, na nossa plenitude, a Bíblia fala que nós somos imundos. E por ser imundo e corruptos e pecadores, a gente não quer saber de Deus, porque Deus é amor. Mas quando você toma a decisão de escolher a Cristo, de escolher a Jesus, de aceitar o Espírito Santo, de aceitar Deus na sua vida, ele lhe transforma por completo. Você para de beber, você para de fumar, você para de fazer mal às pessoas. Você para de fazer tudo, irmão. As pessoas lhe perseguem, as pessoas lhe ferem, lhe caluniam, mas você continua orando por ela. Porque o amor de Deus está em você.
e você não chegar a Cristo, senão através do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês porque está em Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ele intercede, e a Bíblia intercede sobre nós com gemido inexprimível. E ele pega nossas orações e leva até Cristo. E ainda tem mais. E quando você está no fundo do poço, você pensa que não tem ninguém, mas o Espírito Santo está lá assistindo, esperando que você clame e invoque o nome de Deus. E eu vou ler para você, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela não mente, irmãos. Eu falei que a gente ia parar, mas a gente está continuando. Porque a gente está continuando, porque Deus quer que essa mensagem ela seja dita, e vai ser dita para a honra e glória dele. E vamos ler aqui Romanos. E de Jesus Cristo nos resgatou. Ele nos tirou da garra do inimigo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E a gente vai ler aqui em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Em que a palavra de Deus, ela nos alerta. Ela nos leva para o caminho da verdade. Ela nos liberta. Olha como é que você chega a Cristo. Olha como é que você chega. Olha o que a palavra de Deus diz. Também o Espírito, que é o Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito ele intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimível, irmãos. Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Tá vendo, irmão? E ele pega a nossa oração que nós não sabemos orar e leva até Cristo. E nós vimos que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus. É Cristo que ele media. Então não adianta você querer orar para santo, para a Virgem Maria. Não, irmão. Ela fez a parte dela. Ela está salva perante a Deus. Mas a Bíblia não fala se ela está no céu, não. Não fala. A Bíblia não fala que a Bíblia não fala que ela está no céu. Então ela está no pó da terra aguardando a volta de Cristo. E como é que a pessoa vai orar e pedir que ela interceda? As pessoas acreditam em purgatório. Não existe, irmãos. Não existe isso. Estude a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E que Deus, irmão, ele nos abençoe. E nos guarde, nos livre de todo mal. E confie nele, que vírus nenhum toca na sua vida. Vírus nenhum sem permissão de Deus não toca, irmão. Como eu falei em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim, a palavra de Deus. Somente Deus dá a vida, e somente Deus tira. Somente Deus faz descer a sepultura, e somente Deus faz levantar dela. Então honre a Deus. Estude os atributos de Deus. Conheça Cristo Jesus. Conheça o Espírito Santo, conheça a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito, irmão. E você será liberto, e você viverá com Cristo e reinará com Ele 1000 anos. E a Bíblia fala que você será, sabe o que? Sacerdote de Deus. Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Imagina isso, irmão. Embaixador de Cristo. É uma honra muito grande, irmão. Para nós que não merecemos. Mas todo aquele que aceita Cristo, perante Deus, ele é justo, mesmo sendo pecador. Porque você corre para fazer a vontade de Deus. E você não é mais desse mundo. Mas você pertence ao único Deus, vivo e criador de todas as coisas. E eu falo para você, eu falei que eu ia encerrar, mas eu vou ler mais um versículo aqui, em que confirma que tudo que há aqui nesse mundo é de Deus. E a gente vai para o Salmo 28, em que fala que quando Cristo chegou, a porta, aos portais, abre os portais, abre as portas, porque está entrando o Rei da Glória. Ele, porque ele venceu. Ele recebeu a ira, o cálice. E através de Jesus Cristo nós temos a salvação. Então vamos ler aqui Salmo para encerrar, irmão. Eu estou falando que é para encerrar toda hora, mas sempre vem a palavra de Deus para nós falar e nós continua. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus ela nos liberta. A palavra de Deus ela transforma. E aqui em Salmo 24 fala o que eu confirmei para você. Olha o que diz, que todos nós somos de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Agora, irmãos, a palavra de Deus diz assim, tudo pertence a Deus, tudo. E Deus, ele pegou o mar e limitou para ele não passar daquele local. Deus pegou a lua e fixou ela. Deus pegou o sol e fixou. E todos eles obedeceram, irmão. Deus mandou que esteja erva no campo. E todo nasceu, a natureza, tudo.
E a palavra de Deus fala que todos obedeceram a Deus. Mas quando Deus manda você, Ele fala assim, venha. Mas você não vem. Não vem, irmão. A gente é ruim. A gente é ruim por natureza. Deus chama a gente para estar na presença dEle e a gente não vai. Tá vendo, irmão? Todas as coisas obedecem a Deus, mas nós não queremos obedecer a Deus, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmão. E que nos prepare para a tua santa volta, que Ele está voltando na nuvem do céu. E vai ressuscitar todos aqueles que confiam nele, que já morreram. E se Ele voltar agora, a gente nem passa pela morte aquele que entregou a vida a Deus. Mas aqueles que não estão com Deus, ele perece porque não está com o corpo glorificado na presença de Deus. E ele é morto. E aqueles que estão com Deus verão eternamente para sempre. Amém. Oremos, irmão. Toda honra e toda glória é para Deus. Toda honra e toda glória é para nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E aqui a gente nos entrega a Ti, Senhor. Nós somos imundos. Nós somos pecadores, Senhor. Nós não merecemos a salvação perante a Ti. Mas Tu, Senhor, Tu é o nosso escudo que nos protege e nos faz andar de cabeça erguida. Porque ao Senhor nós clamamos em alta voz. E do Teu santo monte nós lhe invocamos. Nós nos deitamos e tornamos a acordar. Porque é o Senhor que nos sustém. Não aflige os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Do Senhor vem o livramento. A Tua bênção está sobre o Teu povo. E aqui, ó Deus, entregamos a Caxias. Entregamos a todos. As pessoas que estão nas UTI, cuide, Senhor. As pessoas que estão na droga, livre da droga, Senhor. Liberte a todos. Ao Dioleno, ao Gongo, retira aquele espírito imundo. Abençoe a todos. Cuide de cada um de nós e nos prepare para a Tua santa volta, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, tudo para a honra e glória de Deus. Amém.